Às vezes, a parte mais difícil de esquecer alguém não e a sua ausência, e a presença constante deles dentro de você. Os dias passam, passam-se semanas, talvez até meses, e ainda assim algo permanece. Não necessariamente uma conversa, não necessariamente um toque, nem mesmo uma lembrança específica, mas uma sensação, uma energia silenciosa que continua a ocupar espaço em seu mundo interior. E quanto mais a mente tenta afastá-la, mais ela parece retornar, como se houvesse uma porta invisível, irreversível, entre dois mundos emocionais que nunca se fechasse completamente. A maioria das pessoas acredita que esquecer alguém é simplesmente uma questão de tempo. Mas Carl Jung enxergou algo muito mais profundo. Ele compreendeu que certos lacos permanecem vivos não porque sejam mantidos conscientemente, eles permanecem vivos porque ainda estão ativos no inconsciente. E o inconsciente não obedece às mesmas regras do relógio. Não mede dias, não mede meses, não mede distância, mede o significado. E por isso, as pessoas não sabidas, mas continuam vivendo dentro de nós, e aqui que surge uma questão incomoda. Se você não consegue esquecer essa pessoa, e será que eles também não conseguiram te esquecer? A resposta não é tão simples quanto parece. Porque, antes de entender o que pode estar acontecendo no mundo emocional deles, você precisa primeiro entender o que realmente está acontecendo dentro de si. E muitas vezes, quando alguém ocupa nossos pensamentos por muito tempo, presumimos das só, estamos pensando nessa pessoa. Mas Jung sugeriu outra possibilidade. Talvez estejamos pensando na parte de nós que despertou através delas. Existe uma diferença profunda, porque algumas conexões não deixam sua marca simplesmente por causa do que aconteceu. Eles deixam sua marca por causa do que revelaram, o que eles despertaram, o que eles trouxeram à tona, aquilo que eles nos obrigaram a confrontar. Quando alguém penetra profundamente em nossa vida emocional, muitas vezes ativa aspectos ocultos da psique. Desejos esquecidos, medos reprimidos, feridas antigas, um anseio que nunca teve a chance de se expressar. E de repente essa pessoa se torna mais do que uma pessoa. E se torna um símbolo, um espelho, um arquetipo, uma porta de entrada para regiões inexploradas do eu. E por isso que certas despedidas parecem impossíveis. Porque não estamos apenas perdendo alguém. Estamos perdendo uma versão de nós mesmos que existia na presença deles. E isso cria um tipo de luto silencioso que poucas pessoas sabem explicar. Mas o que torna isso ainda mais complexo é que esse processo raramente ocorre apenas de um lado. Quando duas pessoas formam uma consciência emocional profunda, ambas deixam marcas uma na outra, mesmo quando tentam seguir em frente, mesmo quando fingem não se importar, mesmo quando o ego insiste que tudo acabou. O inconsciente continua seu trabalho, silenciosamente, nas sombras, muito além do alcance da lógica. Um homem pode desaparecer. Ele pode, mas ia ferir, parar de entrar em contato. Ele pode se convencer de que tomou a decisão certa. Ele pode se enterrar no trabalho, em meio a distrações, em responsabilidades, em novas experiências. Mas nesse descendente na psicologia masculina que Jung compreendeu bem. Muitos homens não processam as emoções através da intimidade. Eles processam as emoções à distância. Embora uma mulher muitas vezes sinta primeiro e compreenda depois, muitos homens precisam perder algo antes de entender o verdadeiro significado daquilo para eles. Eles precisam do vazio, eles precisam da ausência, eles precisam de silêncio. E nesse silêncio que algo começa a acontecer. Sua imagem, uma vez fisicamente presente, passa a habitar o mundo psicológico dele. Então chegam os momentos inesperados, uma cancão, uma rua, um aroma familiar, um entaçamento aleatório no meio da noite. Pequenos gatilhos abrindo portas para memórias que ele pensava ter deixado para trás. Mas ele não os abandonou. Ele apenas os enterrou. E a repressão que, emocional, possui uma característica peculiar. Isso nunca destrói um sentimento. Isso só piora a situação, para dentro da sombra. Jung descreveu a sombra como tudo aquilo que o ego se recusa a reconhecer. Tudo aquilo que parece desconfortável demais para encarar de frente. E muitos homens carregam uma sombra construída em torno do medo da vulnerabilidade.
o medo da dependência emocional, o medo de precisar de alguém, o medo de admitir que outra pessoa se tornou profundamente importante. E por 10, fora que mais que por este. E isso que, às vezes, ele se afasta justamente quando se sente mais à vontade. Não porque ele não sinta nada, mas isso ocorre porque a intensidade do que ele sente ameaça a identidade que construiu em torno do controle. Ele recua, não porque ele seja livre, mas porque ele está dividido entre o desejo de sentir e a necessidade de manter o controle, entre consenso e autoproteção, entre a verdade emocional e o ego. Por outro lado, uma mulher muitas vezes interpreta o silêncio como prova disso. Assinas Prunet sugeriu que como prova disso, que os sentimentos desapareceram. E é aqui que tantas histórias acabam sendo mal interpretadas. Porque aquilo que o irda-se invisível é frequentemente confundido com aquilo que não existe. No entanto, existe uma diferença profunda entre não expressar algo e não senti-lo. Uma diferença que o tempo costuma revelar. E então algo ainda mais profundo começa a emergir. A anima, um dos conceitos mais fascinantes de Jung. A anima representa a dimensão emocional, intuitiva e relacional do inconsciente masculino. Quem talvez, vendo contra uma mulher que toca profundamente essa dimensão, algo desperta dentro dele, algo que nunca mais poderá ser completamente ignorado. Mesmo após a separação, mesmo a distância, mesmo após o silêncio, porque algumas conexões continuam a se desdobrar na psique muito tempo depois de terem terminado na realidade. Talvez seja por isso que você ainda sente essa presença, não como uma simples lembrança, mas como algo inacabado. Algo ainda se move sob a superfície, algo cujo, vez votou mais suco, disse o ser notar e mandar não te bem oferecer darás. E a parte mais intrigante, isso pode estar acontecendo em ambos os lados, mas para entender como essa dinâmica invisível se desenvolve dentro do seu inconsciente, e porque algumas pessoas parecem reaparecer emocionalmente exatamente no momento em que você começa a se desapegar, primeiro precisamos explorar um conflito psicológico muito mais profundo, um conflito que quase ninguém percebe, um conflito que muda a forma como entendemos o que for esquecimento, a forma como entendemos as saudades. E o mais importante, a forma como entendemos o verdadeiro significado de uma consciência que se recusa a morrer, é toda que se mencionar profunda, chega um momento em que a história deixa de ser sobre duas pessoas. A história se transforma em uma narrativa sobre o que aquelas duas pessoas despertaram uma na outra. E aqui que a maioria das pessoas fica presa. Não porque sejam fracos, não porque sejam obcecados, mas isso acontece porque eles estão tentando resolver um mistério com uma lógica criada pelo inconsciente. A mente consciente quer respostas. Ela busca certeza. Deseja-se uma conclusão clara. Eles me amavam? Eles ainda pensam em mim? Eles já superaram isso. Eu era importante? No entanto, o inconsciente não se expressa em respostas. Ela se comunica por meio de símbolos, emocos, em memorias recorrentes, em sonhos, estranhos momentos de saudade que chegam sem aviso prévio. E por isso que existem pessoas que não se falam há anos e orse e presto mama ainda se sentem emocionalmente conectadas. Não porque alguma forca mágica os una, mas isso ocorreu porque o processo psicológico entre eles nunca se integrou completamente. Algo ficou inacabado, não necessariamente o relacionamento, mas ali cão, a transformação, o despertar emocional. Jung acreditava que todo relacionamento significativo carrega um propósito oculto que vai além do próprio romance. Frequentemente o objetivo é a individuação, a jornada rumo à plenitude. E, às vezes, as pessoas que não conseguimos esquecer não são aquelas que nos completaram. Foram eles que expuseram as partes de nós que estavam incompletas. Essa constatação muda tudo, porque, de repente, a questão deixa de ser porque não consigo parar de pensar neles. A questão mais profunda passa a ser: que parte de mim ainda estou tentando entender através deles? E segui que o apego emocional se torna extraordinariamente complexo, especialmente para um homem. E deverás tanto estar sinta estudou reprimir a vulnerabilidade emocional para se manter forte, manter a compostura, para permanecer inalterado. No entanto, o coração raramente obedece às regras do condicionamento, e o inconsciente certamente não.
Um homem pode passar anos construindo uma identidade baseada na independência, controlar, autossuficiência. Então uma pessoa entra em sua vida e silenciosamente desmantela tudo, não pela forca, não por meio de manipulação, mas através do significado emocional. De repente ele se pega pensando em alguém que não consegue explicar, sentindo falta de alguém que ele escolheu deixar, comparando todos os outros a uma memória da qual ele não consegue se desvencilhar. E isso cria um conflito interno, uma situação dolorosa, porque uma parte dele deseja liberdade, enquanto outra parte anseia por consenso. Uma parte dele anseia por certeza, enquanto outra parte deseja a rendical. Uma parte dele quer seguir em frente, enquanto outra parte continua olhando para trás. Essa divisão muitas vezes se torna invisível para o mundo exterior. As pessoas percebem o seu silêncio, a distância dele, sua ausência, mas eles não enxergam a guerra psicológica que ocorre nos bastidores. Eles não veem as memórias surgindo em momentos inesperados. As conversas se repetiam em sua mente, as perguntas que ele nunca fez, as emoções que ele nunca expressou. A verdade é que a evitação não elimina o apego, muitas vezes isso a fortalece. Aquilo a que se resiste tende a permanecer, o que é reprimido tende a retornar. E aquilo que fica sem solução tende a buscar uma conclusão. De novo e de novo, em inúmeras formas. É por isso que alguns homens ficam emocionalmente atormentados por conexões que nunca compreenderam completamente. A mulher se torna mais do que uma lembrança. Ela se torna uma presença psicológica, um símbolo vivo dentro do mundo interior. E os símbolos não desaparecem simplesmente porque o tempo passa. Na verdade, muitas vezes eles ficam mais fortes, principalmente quando a experiência emocional faracasta de que emocional no soto tocava em algo arquetípico, algo mais profundo que atração, algo mais profundo do que compatibilidade, algo que alcançou as camadas ocultas da psique. Talvez ela representasse a aceitação. Talvez ela representasse a possibilidade. Talvez ela representasse a vida que ele secretamente desejava, mas tinha medo de buscar. Ou talvez ela refletisse as partes de si mesmo que ele passou anos evitando, e aí que a anima se torna cada vez mais importante. A ânima não é meramente uma imagem feminina dentro do inconsciente masculino. Frequentemente ela serve de ponte entre a identidade consciente de um homem e sua alma emocional. Quando uma mulher ativa essa dimensão profundamente, ela frequentemente deixa uma marca que se estende muito além do próprio relacionamento, mesmo depois que ela se for, principalmente depois que ela se for. Porque a ausência forca o confronto. A presença pode distrair, a ausência revela, e o que a ausência muitas vezes revela é surpreendente. Esse mocos que ele pensava controlar, as necessidades que ele pensava ter superado, as vulnerabilidades que ele pensava ter enterrado, todos começam a emergir, devagar, silenciosamente, incansavelmente. Mas há outro lado dessa história, um tema raramente abordado. Enquanto ele pode estar lutando contra seu inconsciente, ela frequentemente luta contra algo igualmente poderoso. A tentação de medir o valor dela pela lembrança que ele tem dela. A tentação de usar os pensamentos dele como prova do valor dela. Ei, você está, portanto, este motos, ligonaste vocês estaria o acesso de reflexão. Ai tu que jeba nama tu nasa, faz-me conhecer que a vorido nilga do que acesso. Tentacou de acreditar que a importância dela depende da sua capacidade de permanecer inesquecível. E ai que o sofrimento se aprofunda. Que desatercessa pfanun. Um processo emocional de outra pessoa. Um processo que ela não consegue ver, não consigo controlar, não foi possível verificar. Marco Aurélio escreveu certa vez que sofremos mais com a imaginação do que com a realidade. E em nenhum lugar isso é mais evidente do que em apegos emocionais não resolvidos. A mente cria histórias infinitas. Talvez ele sinta minha falta. Talvez ele se arrependa de tudo. Talvez ele pense em mim todos os dias. Talvez ele tenha se esquecido completamente de mim. Mas essas histórias raramente trazem paz. Porque a paz não vem de saber o que outra pessoa sente. A paz vem da compreensão do que você sente. E por quê? Este é o ponto de virada, o momento em que começa a maturidade emocional. Não quando você finalmente os entender,
Mas quando você começa a se entender, e aqui que tudo começa a mudar. Porque quanto mais você explora seu próprio inconsciente, menos desesperado você fica por respostas externas. Quanto menos confirmação você precisar, quanto menos provas você precisar, quanto menos você precisar dos sentimentos de outra pessoa para validar sua existência. No entanto, algo notável acontece durante essa transformação. No momento em que você para de buscar certezas emocionais, no momento em que você para de tentar forcar um encerramento, No momento em que você começa a reconquistar seu mundo interior, a própria dinâmica psicológica começa a mudar. E o que surge a seguir e talvez o aspecto mais incompreendido de todos. Porque, às vezes, o consenso se torna mais forte justamente quando uma pessoa finalmente para de se agarrar a algo. E o que acontece depois revela uma verdade sobre saudade, apego e psicologia humana que pouquíssimas pessoas estão preparadas para encarar. Existe um paradoxo estranho oculto no apego humano. Quanto mais nos esforçamos para manter a paz, mais ilusória ela se torna. No entanto, no momento em que começamos a soltar as rédeas, algo inesperado começa a acontecer. Nem sempre externamente, nem sempre de maneiras que possam ser vistas, mas internamente, psicologicamente, energeticamente, quase como se o inconsciente finalmente tivesse espaço para respirar. Muitas mulheres passam anos esperando que alguém lhes dê um esclarecimento, aguardando mensagem, uma confissão, um pedido de desculpas, um sinal, algo que a ti associe. Finalmente explicara porque o conceito pareceu tão forte e porque ainda persiste. Mas o inconsciente raramente oferece clareza por meio de respostas diretas, proporciona clareza através da transformação. E aqui que a história começa a mudar, porque a mulher que antes ficava acordada se perguntando se ele ainda pensava nela, aos poucos se transforma em outra pessoa. Não da noite para o dia, não sem dor, não sem inúmeros momentos de dúvida, mas gradualmente. Ela começa a perceber algo. A pessoa da quem ela sente falta já não é o centro do seu universo emocional. A tempestade emocional que antes a controlava começa a perder sua forca. As lembranças permanecem, mas eles já não ditam o seu valor. As saudades permanecem, mas isso já não define a sua identidade. E essa mudança gera uma profunda consequência psicológica. Você talvez utilizar, e hoje ter a primeira vez, ela para de alimentar o apego com medo. Ela para de procurar significados ocultos em cada coincidência. Ela para de medir seu valor pela atenção de outra pessoa. Ela para de condicionar sua felicidade a um futuro que talvez nunca chegue. E nesse espaço, algo belo emerge. Autocontrole. O tipo de autoconfiança que não pode ser fingida. Aquele tipo de amor que só surge depois que uma desilusão amorosa forca a pessoa a se confrontar consigo mesma. Muitas pessoas acreditam que o poder feminino vem de ser desejada, mas o poder feminino mais profundo vem de não precisar mais do desejo para provar seu valor. Vem de saber quem você é mesmo quando ninguém te escolhe. Isso vem de permanecer conectado consigo mesmo quando alguém se afasta. Isso vem de se enraizar emocionalmente na sua própria alma. E precisamente essa transformação que muitas vezes cria uma reação inesperada na psique masculina. Porque enquanto ela se recupera, ele pode ainda estar fugindo, continua se distraindo, ainda lidando com emoções que nunca conseguiu processar completamente, ainda tentando controlar sentimentos que se recusam a desaparecer. E piantelmente, algo isnesso, contagios machetulo, amicho kiribushe dissemunani nulo, contagios machetulo, amicho kiribushe dissemunani nulo, contagios machetulo, amicho kiribushe dissemunani nulo, 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 amicho kiribushe dissemunani nulo. Começa a acontecer. A ausência, que antes parecia suportável, começa a ficar mais intensa, não externamente, internamente. A memória ganha peso, as questões ganham peso, a importância emocional ganha relevância, porque aquilo que ele evitava agora exige atenção. Jung frequentemente falava sobre integração psicológica, o processo de encarar aquilo que foi rejeitado, negado ou relegado à sombra.
E nenhuma distração pode impedir esse processo permanentemente. Por fim, o inconsciente cobra sua devida, eventualmente, a emoção evitada retorna. Por fim, o capítulo inacabado pede para ser lido novamente, e por isso que alguns homens reaparecem repentinamente após longos períodos de silêncio, não porque eles se lembraram de repente. Eles nunca se esqueceram de verdade. Não porque eles de repente começaram a se importar. Talvez esse sentimento sempre tenha estado presente, mas agora eles não podem mais escapar disso. O ego se cansa, as defesas enfraquecem, o ruído diminui e se exerce de si a verdade emocional. Cru, desconfortável, inevitável. No entanto, é aqui que muitas mulheres interpretam mal a lição mais profunda, porque o seu retorno nem sempre é recompensa, sua constatação nem sempre significa vitória. Seu anseio nem sempre é o fim. Às vezes a maior transformação acontece antes mesmo de ele retornar. Às vezes isso acontece quando ela já não precisa mais dele. Essa é a parte sobre a qual poucas pessoas falam. A parte em que a liberdade emocional se torna mais valiosa do que a resolução emocional, porque quando uma mulher se reconecta verdadeiramente consigo mesma, algo extraordinário acontece. Ela para de se enxergar através dos olhos dele. Ela deixa de se definir pelas escolhas dele. Ela para de esperar por permissão para se sentir completa. E isso muda tudo. Seneca escreveu que a maior riqueza é uma mente satisfeita consigo mesma. Nos relacionamentos, essa sabedoria se torna ainda mais poderosa, porque o sofrimento mais profundo não é perder mais uma pessoa. O de sugio. Sofrimento mais profundo e se perder enquanto se espera por eles. E muitas pessoas fazem exatamente isso. Eles suspendem suas vidas, seu crescimento, a alegria deles, o futuro deles, tudo porque uma parte deles permanece emocionalmente ligada ao passado. Mas a vida não nos pede para permanecermos onde fomos feridos. A vida nos pede para evoluirmos, integrar, tornar-se maior do que a própria experiência. E aqui que algo ainda mais profundo começa a surgir. E liga cá o que antes parecia uma fonte de dor começa a revelar seu propósito oculto. Você começa a entender por que isso aconteceu. Não intelectualmente, emocionalmente. Você entende como isso expôs seus medos, seus anexos, suas inseguranças, suas necessidades não atendidas. Você entende como isso te forçou a um autoconhecimento mais profundo, como isso revelou os lugares dentro de você que ainda precisavam de cura. E de repente a história muda. Essa pessoa não é mais apenas alguém de quem você sente falta. Eles se tornam parte da sua evolução. Parte do seu despertar, parte da sua individuação. Não porque eles ficaram, mas porque eles te mudaram. E talvez essa seja a verdade mais profunda, oculta por trás de cada conceito inesquecível. As pessoas que mais nos influenciam raramente são aquelas que nos dão tudo o que queremos. Muitas vezes são eles que despertam tudo aquilo que precisávamos descobrir. Mas ainda há uma última camada nesse mistério. Uma última constatação que transforma o anseio em sabedoria. Uma constatação e muda completamente o significado de ser lembrado. E, mais importante ainda, o significado de finalmente se lembrar de si mesmo. A verdade mais profunda sobre conexões inesquecíveis não é que elas unem duas pessoas para sempre, e que elas revelam quem nos tornamos quando confrontados com o amor, a perda, as saudades e com nós mesmos. No início, a questão parecia tão simples. Eles ainda pensam em mim? Eles ainda se lembram de mim? Será que eles se esqueceram? No entanto, depois de percorrer os corredores ocultos da fica, essas questões começam a perder sua urgência, porque outra pergunta silenciosamente toma o seu lugar. Em quem me transformei por causa dessa experiência? Esta pergunta muda tudo. Porque isso desvia a atenção da mente deles e a direciona de volta para sua própria alma. E é aí que começa a verdadeira transformação. O inconsciente tem uma maneira notável de disfarçar o crescimento como dor, ou que inicialmente parece uma desilusão amorosa. Muitas vezes se transforma em um início. O que parece ser rejeição muitas vezes se transforma em redirecionamento.
O que parece ser uma perda muitas vezes se transforma em revelação. Mas essas verdades só podem ser percebidas depois que tempo suficiente passar para que a emoção se transforme em sabedoria. Jung compreendeu que toda a experiência emocional profunda nos convida à individuação, em direção à plenitude, em direção a um relacionamento mais profundo conosco mesmos. No entanto, a maioria das pessoas resiste a esse convite. Eles continuam focados na figura externa, a pessoa, o relacionamento, as perguntas sem resposta, o futuro imaginado. Dionísio pensa o trabalho mais profundo aguarda pacientemente sob a superfície. O trabalho de integração, o trabalho da compreensão, o trabalho de se tornar, porque a verdade é que ninguém entra na sua vida sem deixar algo para trás. E ninguém sai da sua vida sem levar algo consigo. Toda consciência significativa transforma ambas as pessoas. Mesmo quando nenhum dos dois entendas completamente como. Mesmo quando eles nunca mais se falam. Mesmo quando a distância se torna permanente, a psique se lembra, nem sempre conscientemente, mas simbolicamente, emocionalmente, arquetipicamente. É por isso que certas pessoas parecem aparecer em sonhos anos depois. Porque memórias aleatórias surgem inesperadamente. Porque uma sensação familiar surge de repente, sem aviso prévio. O inconsciente não se interessa por cronologia, tem interesse na significância, e a importância deixa-se vestígios, às vezes, por toda a vida. Isso não significa que eles estejam destinados a retornar. Isso também não significa que você esteja destinado a esperar. Essa é uma das distinções mais importantes de todas. Porque muitas pessoas confundem significado emocional com destino emocional. Eles presumem que pelo fato de alguém ter deixado uma marca profunda, essa pessoa deve estar destinada a voltar de alguma forma. Mas a vida é muito mais misteriosa do que isso. Algumas pessoas retornam, alguns eles saem-nos musader. Mas e se aquele momento for a coisa mais sincera que você jamais sentirá? Que você sugira? Não. Algumas relações continuam, algumas permanecem inacabadas, algumas histórias encontram um desfecho. Outros se tornam parte da jornada contínua da alma. No entanto, independentemente do resultado, a lição permanece a mesma. Sua paz não pode depender do retorno de outra pessoa. Seu valor não pode depender da percepção de outra pessoa. Seu futuro não pode depender da decisão de outra pessoa. E aqui que nasce a soberania feminina. Não por amargura, não por indiferença, não fingindo que não se importa, mas através da clareza emocional. O tipo de clareza que diz, posso honrar o que senti sem ficar aprisionado por isso. Consigo me lembrar sem permanecer apegado. Posso amar sem me abandonar. Isso é poder. Potência silenciosa, poder inabalável. O tipo de material que não precisa de validação porque descobriu sua própria fonte. Epicteto ensinou que a liberdade começa quando paramos de tentar controlar o que nunca nos pertenceu. Pensamentos de outra pessoa, os sentimentos de outra, forbuiço, ilusis que volta austro saber e tira-se momentos de outra, forbuiço, ilusis que volta austro saber e tira-se momentos de outra, forbuiço, ilusis que volta austro saber e tira-se momentos de outra, forbuiço, ilusis que volta austro saber e tira-se momentos de outra, forbuiço, ilusis que volta austro saber e tira-se momentos de outra, forbuiço, ilusis que volta austro saber e tira-se momentos de outra, forbuiço, ilusis que volta austro saber e tira-se momentos de outra, forbuiço, ilusis que volta austro saber e tira-se momentos de outra, forbuiço, ilusis que volta austro saber e tira-se momentos de outra, forbuiço, e pessoa, as escolhas de outra pessoa. Essas coisas pertencem a eles, sempre, o que lhe pertence e o seu mundo interior, sua percepção, sua cura, seu crescimento, seu relacionamento consigo mesmo. E quando essa compreensão finalmente se instala no coração, algo extraordinário acontece. A perseguição emocional chega ao fim. A análise constante termina, a busca exaustiva por certeza chega ao fim. Não porque todas as perguntas tenham sido respondidas, mas como as respostas já não são necessárias. Há paz nisso. Uma paz profunda.
Aquele tipo de sensação que surge quando a alma para de exigir garantias da vida e talvez, em algum ponto de sua própria jornada, ele também esteja confrontando suas memórias. Talvez haja momentos em que seu nome lhe venha à mente inesperadamente, momentos em que ele se lembra do que sentiu, mas nunca conseguiu expressar completamente. Momentos em que o silêncio se torna impossível de ignorar. Talvez ele não tenha esquecido, talvez ele nunca tenha realmente fortaneço de reflexão. Lá do anter esse ter sujeito conseguido. Mas, no fim das contas, isso já não é o mais importante, porque a maior vitória nunca foi ser inesquecível na história de outra pessoa. A maior vitória é tornar-se inesquecível para si mesmo. Lembre-se do seu próprio valor. Lembre-se da sua própria forca. Recordar as partes de si que existiam muito antes de elas chegarem. E isso continuar a existir muito depois que eles se forem. Essa é a última lição. Não importa se eles se lembram de você, mas se você se lembra de si mesmo. Não se vê, este fé de sucesso. Trata de saber se eles retornam. Mas será que você retornou ao seu próprio centro? Não importa se eles finalmente escolherem você, mas, no fim das contas, você vai escolher a si mesmo. Porque não de ser uma subtimonicher seramente escolhe a si mesma, algo sagrado acontece. A peca da fixação se solta. O medo se dissipa. A espera acabou. E em seu lugar surge uma certeza serena que ninguém pode tirar. Uma certeza que afirma: aquilo que deveria me ensinar ensinou-me. Aquilo que deveria me despertar, despertou-me. O que estava destinado a ficar, ficara. O que deveria ter ido embora já cumpriu seu propósito. E eu não preciso mais perseguir o que pertence ao passado, pois finalmente encontrei o que procurava há tanto tempo. Eu mesmo.